É uma pauta popular. Os deputados e senadores dizem que o texto está sendo tramitado de forma acelerada por conta da demanda da população. E o apoio da população ao fim da escala 6x1, ele começou a cair, até contraintuitivamente, ao avanço das discussões. Pesquisas do Instituto Datafolha, do Atlas Intel e também da Quest mostram que o entusiasmo inicial da população recuou nessas últimas semanas. Segundo os levantamentos, o movimento acontece porque as pessoas estão entendendo melhor os riscos da proposta, como, por exemplo, o aumento de preços do comércio e as chances até de demissões. Donos de bares e restaurantes dizem que a mudança na jornada vai pesar no bolso do consumidor e até prejudicar o emprego. Para explicar como é que o setor está reagindo a estes impactos e também o que se espera da medida, recebemos aqui no estúdio do CNN Money o presidente da Abrazel, Paulo Solmuth. Obrigado pela participação conosco, Paulo. Seja bem-vindo à programação do CNN Money. Obrigado, Gabriel. Um prazer enorme estar aqui. Perfeito. E aí, por que eu usei a palavra contraintuitivamente? Porque a proposta está sendo debatida como extremamente popular no Congresso Nacional. Por que, conforme o tempo passa, a gente percebe talvez um esmorecimento deste clamor popular pela PEC da escala 6x1? Qual que é a interpretação de vocês sobre isso e o que a gente está vendo nas pesquisas até então? Bom, Gabriel, primeiro a gente precisa dizer uma coisa. Nenhum país do mundo aprovou em lei o fim da escala 6x1. Então o governo trouxe dois assuntos misturados. A jornada, que é reduzir de 44 para 40 horas, que nós somos a favor, acho que é uma questão de ganhar produtividade. É um desafio, o Brasil nunca ganhou 10% de produtividade em 4 anos. Na verdade, a gente está gastando quase 20 anos para ter um ganho de produtividade de 20%. Vamos ver se a gente melhora. Mas a jornada, a escala, nunca foi proibida. E ela é muito nociva para os serviços essenciais. Seja para os bares, restaurantes, serviços médicos, limpeza urbana. Então tem um impacto enorme na sociedade e a partir do momento que você leva esse conhecimento da sociedade, ela começa a repensar, opa, peraí, não é aquela maravilha, messiânica promessa, né, de trabalhar menos, ganhar igual e ter mais tempo com a família. Na verdade, no nosso setor e na nossa visão, até a potencial redução de tempo com a família. Depois eu explico um pouquinho. Perfeito. E qual que é o número? É um esmorecimento pequeno? São só algumas pessoas que estão, talvez, ficando um pouco mais desanimadas com essa proposta, proporcionalmente ao que se tinha de popularidade da proposta anteriormente? O que vocês percebem com essas pesquisas? Bom, primeiro as pesquisas saem da faixa de 73, 71 para uma faixa de 60... De aprovação. De aprovação, né? Nós tivemos uma Datafolha com 71, nós fizemos uma escuta, na mesma época, uma escuta social deu 73. Hoje você já vê, nós fizemos agora um Datafolha que fechou em 64, então já caiu 7 pontos percentuais, aí, ainda que tenha alguma diferença de metodologia de pergunta. A Intel, que fez uma pesquisa com a Atlas, já trouxe o primeiro número abaixo de 60%, 59,5%. Então, a partir do momento que a gente vê que a população conhece os custos, ela começa a refletir. E, obviamente, não faz muito sentido no nosso entender, porque, na verdade, nem é verdade que vai ganhar a mesma coisa. Porque o que acontece? Você vai reduzir um dia de trabalho. Porque está no texto que a jornada e a escala serão reduzidas e os salários serão mantidos. Por isso que você fala que pode ser uma mentira. Na verdade, o impacto real não é de manutenção do poder de compra. Porque como, por exemplo, você tem uma pessoa no meu setor, uma empresa típica do meu setor tem 6 funcionários. Um deles é cozinheira. E aí você pega ela para trabalhar 5 dias. Vai ter que buscar aquela pessoa para cobrir o 6º dia. 20% a mais de custo. Esses 20% a mais de custo vão para o cardápio, vira 7%, 8% a mais. Então a mesma coisa acontece numa padaria. Então vamos supor que a pessoa comprasse com um salário 1.000 pães por semana. Ela vai trabalhar um dia menos, só que o pão subiu 10%. Aí ela não vai comprar mais 1.000 pães, ela vai comprar 900 pães. Então ela ficou mais pobre. Então, na verdade, nem isso é verdade. Agora, tem uma coisa que é muito pior, que é a questão da disponibilidade da mão de obra. Nós temos 2 dimensões. Uma é custo, que vai subir. Um serviço médico, por exemplo, o aumento de custo é de 15% a 20%, porque participa mais do custo a mão de obra. Mas o custo vai subir, mas é aonde encontrar um médico intensivista ou mesmo a nossa cozinheira. O que acontece? Vamos pegar, nós estamos aqui numa região rica de São Paulo, na Paulista, no entorno. Um restaurante rico aqui vai buscar essa cozinheira numa região mais pobre, Campo Limpo, Paraíso,
Paraisópolis, por exemplo, aí você tira a cozinheira de lá e os outros 5 que estão lá na função de garçom, de faxineiro, de copeiro, perdem emprego. Toda essa turma que perdeu o emprego lá vai vir trabalhar na Paulista. E aí 2 horas de ônibus para vir, 2 horas para voltar. 4 horas a mais por dia, vezes 5, 20. Então, na verdade, nós estamos até correndo o risco de afastar essa pessoa da sua família ao invés de... Então, essa reflexão tem levado a população a entender melhor que não existe, né? Eu acho irresponsável o que o governo está fazendo, vender o presidente da República ir para a República, só falar em coisa boa, numa medida que tem um ônus e um bônus. Ele tem que ser discutido com transparência com a sociedade e muito menos de maneira assodada, né? Parece que o governo está querendo fazer rápido para a população não entender o custo e, eventualmente, continuar apoiando. Mas está caindo o apoio, felizmente. Perfeito. Quando a gente olha para as declarações recentes do presidente Lula, ele, inclusive, falou hoje num evento de construção, se não me engano, da CEBIC, aí, se eu estiver enganado, peço perdão. Mas ele falou com os empresários, disse que ninguém quer mudar a escala ou a jornada de trabalho na marra, que teremos eventualmente particularidades, setores que podem ter talvez uma mudança no texto ou um período de transição diferente. Isso ajuda, isso desvirtua a proposta. Como estão as discussões do setor de bares e restaurantes lá com Brasília, que é quem vai mandar no texto, no final das contas? Olha, a gente tem tido um diálogo muito bom com o relator Léo Prates. Ele tem um desafio enorme, porque nós estamos com o governo pressionando por muita velocidade. O próprio presidente Lula é uma metamorfose aí, cada hora ele fala uma coisa. Em dezembro, no Conselhão, ele falou que isso não era assunto para lei. Isso era assunto para negociação entre sindicato patronal e laboral. O ministro do Trabalho, que inclusive aniversaria hoje, disse que isso não é assunto para canetada, ou seja, não é assunto para lei. Em fevereiro, o Haddad disse que não fizeram nenhum cálculo para saber o ônus disso para o país. E, de repente, sei lá, se a popularidade estava caindo, esse troço precisou ser acelerado. Agora parece que as pesquisas estão melhor, quem sabe ele não anima a dar um tempinho mais para a gente, porque a discussão não está sendo correta com a sociedade. Nós precisamos de transparência. Não é possível que o governo possa vender isso sem nem minimamente abrir para discussão e apresentar à sociedade os custos. Eu não estou dizendo que a sociedade eventualmente não venha aprovar isso conhecendo os custos, mas o que eu tenho certeza é que o governo está escondendo os custos da sociedade e a partir do momento que a gente está levando como oportunidades, como temos aqui hoje e outras tantos, você vê a população mudando. Eu acho que isso aí indicaria, no mínimo, que o presidente, se quisesse agir de maneira correta com a sociedade, deveria levar essa discussão com mais tempo para a gente conhecer as consequências. Perfeito. Conheceríamos o texto hoje, o relatório do relator, que seria apresentado nesta quarta-feira, não foi adiado para a próxima semana, questão, segundo ele, de ajuste no cronograma, na carência dessa mudança, no período de transição. Quais são as demandas da Brasel que estão sendo levadas para o relator na construção deste texto? O que vocês acreditam ser viável na discussão da mudança da escala 6x1 para o setor e para a economia brasileira? Olha, a redução de 44 para 40 horas, ela é viável e vai nos empurrar até para uma discussão boa. Como ganhar produtividade no Brasil? O Brasil pensa pouco em produtividade, nós somos muito pouco produtivos. Obviamente, nós temos que esticar isso no ano, né? Nos últimos 40 anos, o Brasil ganhou só 20% de produtividade. Não dá para a gente fazer em 2 anos uma coisa que a gente fez, imaginar que a gente vai fazer em 2 anos o que a gente fez em 20. Então, vamos esticar, vamos esforçar para ganhar essa produtividade. Agora, a questão da escala, lamentavelmente, não tem solução. Primeiro, nenhum país do mundo fez isso, por quê? Porque algumas profissões não existem. Por exemplo, São Paulo, aqui eu gosto muito de lembrar nos dias de chuva. Né? A gente já tem casas aqui que ficaram 10 dias sem luz, 4 dias. Você imagina se aquele profissional que sobe no poste, que é um cara extremamente hospitalizado, ele tiver proibido de trabalhar 6 dias por semana. Então, essas coisas precisam ser tratadas de outra forma. Eu acho que o relator, ao adiar, né, ele e o presidente Hugo Mota, talvez eles estejam sentindo que o debate ainda não está maduro. Eu espero que adie um pouquinho mais e que a gente talvez possa discutir isso até depois da eleição, que, na minha opinião, seria o mais sensato. Nós vamos estar semana que vem com o senador Alcolumbre discutindo essa possibilidade. Acho que não podemos ser levianos de tratar um assunto desta importância, com tanto impacto na sociedade, seguindo o calendário da eleição e não o interesse do cidadão.
E vocês veem a abertura para discutir esse atraso para depois das eleições das duas casas, talvez? Ou não há essa abertura por enquanto? Olha, do governo a gente vê um esforço muito grande em votar rápido. E a minha visão é para não dar tempo das pessoas entenderem os custos. Agora, o parlamentar, ele começa a ter mais conforto, né? Ontem, inclusive, o PL disse, né, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, disse que o PL vai se manifestar contra. Então, começa a haver, com a população entendendo os custos, eu acho que também quem está contra a medida vai começar a ganhar confiança. Quem sabe, né, que está todo mundo achando que já passou, mas precisa de 40%, 60% dos votos. Eu estou otimista que pode ser diferente. Perfeito. Paulo Sommuth, obrigado por compartilhar conosco as pesquisas encomendadas por vocês, que vocês estão enxergando de dados hoje na economia, essa popularidade ou não da proposta, os efeitos para o setor. Portas abertas para discussão, sempre bem-vindo, meu cara, até uma próxima. Obrigado, Gabriel, obrigado. Acho que vamos mudar esse jogo aí. Perfeito. Uma ótima tarde a você, meu cara. Obrigado.